Muito bom dia, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre um texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, capítulo 21, verso 5 e a parte A do 6, a Bíblia diz assim: Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles lhe responderam: Não. Então Jesus lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e aí achareis. Ouça o que eu vou dizer a você. A Bíblia, ela é um livro de promessas. A fé, ela deve ser usada para o futuro. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. A Bíblia é um livro constante que nos desafia a crer e a experimentar o melhor e o milagre que Deus tem para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz em Hebreus que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daquele que o busca. Ele se torna galardoador, Ele dá presente, respostas àquele que o busca. A Bíblia é um livro motivador, é um livro desafiador a experimentar os milagres e as mudanças de Deus na nossa vida. Hoje existe um desequilíbrio dentro da igreja, porque a igreja prega muito aquilo que o homem pode ter, pode possuir, em nome de uma visão bíblica fundamentada na fé. As pessoas têm pregado e ensinado todos na igreja de que Deus sempre quer nos dar o melhor, fazer o melhor, e todas as campanhas são para que isso aconteça, e é claro que isto é um ensinamento bíblico. Mas a grande verdade é que antes dos milagres, antes da prosperidade, antes daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, Deus se importa com aquilo que nós somos, Deus se importa com aquilo que nós temos. Eu acho essa pergunta de Jesus a mais humana de todas as perguntas na Bíblia. Jesus vira para os seus apóstolos e diz: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? O meu ensinamento religioso, a minha formação religiosa me ensinou o oposto disso. Quando eu converti, os meus pastores me ensinaram que Deus não se importava com a minha vida. Me ensinaram que eu deveria viver uma vida de tribulação, de perseguição, de tormenta. Me ensinaram que Deus tinha tantas coisas para se preocupar, que Ele não se importava com a minha vida, com as minhas aflições, com as minhas dores. Me ensinaram de forma errada que o homem, quando nega a si mesmo, ele está negando a sua própria vida, os seus valores. Ele deve ser uma vida destruída, deve ter uma vida como capacho, e este ensinamento foi errado. Porque Deus, antes de fazer qualquer milagre em nós, antes de gerar qualquer desafio em nós, Ele se importa com aquilo que nós temos, Ele se importa com aquilo que nós somos. Jesus disse que todo homem cujo filho pede um pão, Ele jamais dará uma pedra. E Jesus ainda diz assim: vocês que são humanos sabem dar boas dádivas, imagine o vosso Pai que está no céu. Eu quero dizer algo a você nessa manhã. Deus quer te levar à cura, à prosperidade, à restauração da alma. Deus pode fazer na sua vida coisas extraordinárias que só Deus verdadeiramente pode fazer. Mas antes que qualquer milagre aconteça na sua vida, Jesus se importa com aquilo que você tem, com aquilo que você está passando, com aquilo que você está vivendo. Talvez você diga: mas bispo, Deus se importa com aquilo que eu como? Deus se importa com a minha estrutura natural? Obviamente que sim. A pergunta de Jesus àqueles homens foi: você tem alguma coisa para comer? Jesus estava interessado na vida, na dor, na angústia, no conflito. É assim nos nossos dias. Jesus se importa com você, com o que você está vivendo. Jesus se importa se hoje a sua casa tem o que comer. Jesus se importa se amanhã, segunda-feira, quando você acordar, você tem um lugar para ir trabalhar ou não. Jesus se importa se você está vivendo dores, aflições, angústias. Jesus se importa se as drogas têm dominado você, sua casa, sua família. Jesus se importa se você é uma pessoa que hoje, ao acordar, está em profunda angústia, em profunda depressão, se sentindo pior de todas as pessoas, a vida mais inútil
útil que um homem pode viver. Jesus se importa. E quando Ele vem sobre nós, Ele não vem para falar conosco como se nós fôssemos pessoas robóticas, fôssemos pessoas sem aflições, sem sentimentos, que Ele vira para nós e diz somente daquilo que vai acontecer, daquilo que vai ser gerado, antes de gerar fé no seu coração. Eu quero que você saiba que Jesus essa manhã quer perguntar a você o que você tem, qual a sua ansiedade, qual a sua dor, qual a sua expectativa, quais angústias estão no seu coração. Jesus essa manhã quer saber o que verdadeiramente você precisa. A resposta dos apóstolos foi tão autêntica, tão verdadeira. Eles viraram para o Senhor Jesus e disseram: Senhor, nós não temos nada. E entenda, a resposta que Deus jamais aceitou foi: eu não tenho nada. A resposta que Jesus jamais aceitou foi quando a pessoa chegou no fundo do poço e disse: não tenho mais nada. Quando faltou comida, a Bíblia diz que eles falaram para Jesus: nós não temos nada. Jesus disse: vai atrás. Acharam 5 pães e alguns peixinhos. A palavra do Senhor diz que uma mulher de Sarepta, que pertence a Sidom, viúva, quando o profeta chega à casa dela, ela diz: Senhor, eu não tenho nada. E depois ela se lembra que ela tinha um pouco de farinha, azeite, ia fazer um bolo, ela e o filho iriam comer, era muito pouco, mas era tudo que elas tinham. A Bíblia diz que uma viúva certa vez procurou o profeta Eliseu. O pai morreu, os filhos iriam ser levados pelos cobradores, e o profeta pergunta a ela: o que você tem? Ela diz: eu não tenho nada. Depois ela se lembra, ela diz: eu tenho um pouco de azeite na botija da minha casa. E a Bíblia diz que Deus multiplicou o azeite. Aquela outra mulher, Deus multiplicou a farinha e o azeite. A Bíblia diz de um homem que certa vez levou ao profeta Eliseu 7 espigas de milhos, alguns pães, e o profeta mandou ele colocar diante de 70 homens, e ele disse: não vai dar. Eliseu disse: coloca, e multiplicou. Sabe por quê, meu irmão? Deus não aceita quando nós não temos nada, porque sempre há muito pouco em nós e na nossa vida, mas nada Jesus jamais permitiu. Quando acabou o vinho de um casamento, não tinha nada, e Jesus então transforma a água no vinho, porque Deus sempre faz, mesmo quando resta muito pouco sobre nós. Eu posso dar uma palavra de Deus a você nessa manhã. Talvez você está vivendo um tempo e um momento na sua vida em que tudo que sobrou é muito pouco, em que você está profundamente decepcionado, frustrado, cansado, em que você chegou no momento da sua vida que você diz: bispo, eu não tenho mais força, eu não tenho mais condição, o que eu podia fazer eu fiz, o que eu tinha força para fazer eu fiz, mas agora parece que acabou tudo, acabou a vontade, acabou o sonho, acabou a esperança. Talvez você nessa manhã de domingo acordou olhando o seu lar, sua casa, sua família, sem enxergar mais nada aí dentro. Talvez você que é pai, que é mãe, está passando por um momento de dor, de aflição, porque parece que seus sonhos nunca vão se realizar, os sonhos dos seus filhos jamais vão se realizar. Então ouça o que eu vou dizer a você. Nessa manhã, os olhos de Jesus estão em você, não para te prometer só o que vai acontecer, o que você terá. Os olhos de Jesus estão sobre você, para perguntar a você o que você tem nessa manhã, para perguntar a você o que você precisa nessa manhã, porque Ele se importa com você. Ele se importa com as coisas mínimas e com as coisas mais importantes da sua vida. Ele se importa com aquilo que é superficial e Ele se importa com aquilo que é profundo na sua vida. Não tenha medo de dizer ao Senhor: Deus, eu não tenho nenhum peixe, eu só tenho a rede. Lance a rede, o milagre vai acontecer. Deus, eu não tenho mais saúde, eu estou respirando por aparelhos. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não importa se o que sobrou a você foi uma vida desconstruída financeira, uma derrota natural, Deus vai refazer tudo em você, porque Deus te conservou em vida, para que você experimente na sua vida o milagre de Deus. E o milagre de Deus começa quando os olhos de Deus vêm sobre nós e nos pergunta: o que você tem? A palavra de Deus diz que um dos homens mais sábios da face da história da terra foi Salomão. E um dia Deus virou para ele e perguntou: o que você quer que eu te faça? Hoje, Deus quer fazer um milagre na sua vida. O que você precisa? O que você tem? O que você quer? Coloque na presença de Deus agora comigo.
Eu quero orar com você, quero orar por você, e o milagre vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus de todo poder e autoridade, Tu conheces essa vida, Senhor. O Senhor sabe as aflições do passado, as perdas, as dores, as derrotas. O Senhor sabe que muitas vezes na vida nós temos feito tudo e não temos chegado a lugar nenhum. Nós temos lutado muito, mas não temos obtido as respostas, os sinais. O Senhor sabe que muitos de nós temos trabalhado com esmero, esforço e tudo na nossa vida tem dado errado. Mas o Senhor é um Deus que se importa com as nossas lágrimas, com a nossa vida, com o nosso pão, com a nossa alma, com a nossa aflição, com o nosso choro. E eu coloco, Senhor, essa vida na Tua presença e eu declaro sobre ela o milagre e a resposta do Senhor. Que aquilo, Deus, que essa pessoa diz que não tem e que precisa, isso que essa pessoa diz que tem vivido ou experimentado muito pouco, Senhor, libera neste instante a vitória, a bênção e o milagre. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada, Anápolis. Nós ficamos aqui em Anápolis, Goiás, na Avenida Tiradentes, número 2581, a entrada do bairro Itamaraty. Eu quero convidar você, hoje à noite, às 19h30, nós vamos começar uma campanha de fé, de poder e de oração, a campanha do desafio de Elias. Elias pergunta ao povo e ele diz: o Deus que responder com fogo será o seu Deus. Nós estamos crendo na resposta do Senhor, nós vamos estar orando e jejuando todos os dias. A campanha começa hoje, dia 18 de junho, e vai até sexta-feira, dia 16 de junho. Serão 5 dias, todas as noites nós teremos culto na igreja. O culto será direto, cheio do poder de Deus, e nós vamos orar pelas respostas do Senhor na nossa vida. Se você precisa de um milagre, de uma resposta, hoje à noite, às 19h30, 7h30 da noite, Igreja Evangélica Palavra Revelada, Avenida Tiradentes, 2581, a entrada do bairro Itamaraty. Você é o meu convidado. Venha estar hoje, o poder de Deus vai te alcançar, o milagre do Senhor vai estar sobre a sua vida. Você não pode perder. Venha, traga a sua família. Serão aí 5 dias de oração, de jejum. Eu estarei pregando todos os dias na igreja e ministrando o poder de Deus sobre a sua vida. Venha receber do Senhor. Você é o meu convidado, eu aguardo você e o milagre de Deus será liberado sobre a sua vida, em nome de Jesus.